Vamos lá, pessoal, voltando então, no bloco anterior, falávamos então sobre aquela discussão se há no Brasil ainda crimes políticos, não é? Na medida em que o inciso 4º, lá do artigo 109, fala que é da competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes políticos, não é? E aí, então, nós vimos que há 3 critérios para a caracterização do crime político, e esses 3 critérios se baseiam na Lei 7.170 de 83, a antiga Lei de Segurança Nacional, que encontra-se revogada. E no lugar dela, então, foi inserido o título 12 no Código Penal dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, se nesse aspecto ainda dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, nós poderíamos falar em crimes políticos. Tá bom? Então falamos aí, debatemos um pouquinho, eu peço que depois você dê uma meditada, dê uma pensada a respeito disso. Vamos falar agora de algumas súmulas, porque muita competência da Justiça Federal está sumulada, tá bom? Então eu reuni todas as súmulas do STJ que dizem respeito à parte penal nossa e coloquei aqui para você, para que a gente vá analisando. Vamos para a nossa tela, então começando aí com a súmula 208. Não está naquela ordem cronológica, tá, pessoal? Então está aí, nós pegamos a súmula 208, que diz: compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal, olha que interessante, por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Veja que interessante, o prefeito municipal, na área de crimes, tá? Na área criminal, o prefeito municipal ele tem a prerrogativa de foro. Tá bom? Então o prefeito municipal é julgado perante o Tribunal de Justiça do seu estado. Os crimes de responsabilidade de prefeito estão no Decreto-Lei 201/67. Então a competência é estadual, a competência da Justiça Estadual, o prefeito com prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do seu estado. Tá? Só que vem a súmula 208 e olha o que ela diz aí então. Ela diz: compete à Justiça Federal. Olha que interessante, processar e julgar o prefeito, mas quando for causa relativa a desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Então, só neste caso, nós temos... Opa, vamos voltar um pouquinho aqui, né? Deixa eu pôr a nossa canetinha aqui, pessoal. Vamos colocar aqui, então, voltando um pouquinho, tá? Compete à Justiça Federal processar e julgar o prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Perfeito? Súmula 165. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Olha que interessante, tá? Por quê? Porque essa competência federal, ela se estende aos crimes contra a organização do trabalho também, como está lá no 109. Só que o falso testemunho não é um crime contra a organização do trabalho, mas por ele ter sido prestado, por ele ter sido praticado perante o processo trabalhista, no processo trabalhista, perante a Justiça do Trabalho, a competência passa a ser da Justiça Federal, tá bom? Então você aí que é da área trabalhista, e se você for ali numa audiência trabalhista, tiver um crime de falso testemunho ali, ele vai ser processado perante a Justiça Federal. Então aí a súmula 165. Súmula 147. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Olha que interessante essa súmula 147 do STJ, porque aí o que vai determinar, no caso, a competência federal é a qualidade da vítima. Então, quando o crime for praticado contra funcionário público federal, ele vai estar afeto à Justiça Federal. Por exemplo, o que nós poderíamos ter aqui como exemplo? O crime de desacato, tá? Então, se você se deparar com um desacato a um funcionário público federal, nós teremos a competência da Justiça Federal. Perfeito? Desacato a um funcionário federal. Veja que interessante isso, tá? Pela qualidade aí da vítima, a Justiça Federal é que vai ser a competente. Seguindo aí, súmula 122 do STJ. Compete à Justiça Federal
o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2º letra A do Código de Processo Penal, ou seja, não há separação de processos. Então, se nós tivermos, tá, crimes conexos, que sejam unidos aí pela conexão, você sabe lá os institutos da conexão e da continência, são formas de prorrogação da competência. Então, se nós tivermos crimes conexos de competência federal e estadual, então um crime de competência federal e um crime de competência estadual conexos, eles serão julgados pela Justiça Federal. É o que diz a súmula 122. Compete, portanto, à Justiça Federal processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal. Tá? Vamos voltar para a tela. Súmula 107. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Tá? Quando a gente estuda os crimes de falso, né, os crimes de falsificação, a gente sabe que os crimes de falso, né, os chamados crimes de falso, seja o falso material, seja o falso ideológico, seja o falso documento público, seja o falso documento particular, eles podem eventualmente ser de competência da Justiça Federal. Havia uma dúvida, por isso saiu a súmula 107, o estelionato praticado mediante falsificação de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias. Porque se nós estamos falando de contribuições previdenciárias, nós estamos falando de INSS, nós estamos falando de uma autarquia federal. Portanto, se ocorrer lesão à autarquia federal, por meio deste estelionato, por meio dessa falsificação de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias, aí sim a competência vai ser da Justiça Federal. Mas isso só quando ocorrer lesão à autarquia. Por quê? Porque quando houver estelionato praticado mediante falsificação de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias e não ocorrer lesão à autarquia, olha aqui, quando não ocorre lesão à autarquia federal, então a competência vai ser da Justiça Comum Estadual. Tá bom? Então isso é muito importante para você não errar, não é? Até mesmo no seu dia a dia, na advocacia, naquelas suas atribuições nessa área criminal. Súmula 91. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra a fauna. Então eu até coloquei essa súmula para você saber que ela está cancelada justamente por conta da Lei dos Crimes Ambientais, a 9.605 de 98. Então não é mais de competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra a fauna. A competência da Justiça Estadual. Perfeito? Vamos seguir? Moeda falsa. Olha que interessante esta súmula 73. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. Bom, pessoal, presta atenção uma coisinha, vamos conversar um pouquinho aqui. O artigo 289 do Código Penal, ele trata do crime de moeda falsa, tá? O 289 trata do crime de moeda falsa, e você sabe disso. O crime de moeda falsa, ele é um crime de competência federal, tá? Ele é um crime de competência federal, crime de moeda falsa. Agora, para que nós tenhamos o crime de moeda falsa, quando você estuda o 289, você sabe que nós precisamos ter a chamada imitatio veri. Afinal, essa imitatio veri, vamos até para a nossa tela, não ocorre só na moeda falsa. Está aqui a imitatio veri. A imitatio veri não ocorre só na moeda falsa, mas em qualquer crime de falso. Qualquer crime de falsificação necessita imitatio veri. O que é a imitatio veri? É a perfeita correspondência entre o verdadeiro e o falso. Ou seja, o falso tem que procurar, quando eu digo falso, é o documento falso, a moeda falsa, o falso tem que procurar se assemelhar o mais possível ao verdadeiro. Por isso, imitatio veri, imitar o verdadeiro. Quando faltar imitatio veri, nós temos a chamada falsificação grosseira. Então, a falsificação grosseira, ela ocorre quando não há
imitatio vere. Quando falta, imitatio vere. Então, por exemplo, vamos imaginar uma nota, uma cédula de dinheiro, né? Estamos falando de moeda. Vamos voltar aqui, pessoal, que tá? Vamos voltar aqui. Uma nota de R$3. Existe nota de R$3? Não. Então, se aparecer uma nota de R$3, ela vai ser uma falsificação grosseira. Por quê? Porque não há imitatio vere. Então, nesse caso, a competência vai ser da Justiça Estadual. Perfeito? Só será a competência da Justiça Federal quando houver imitatio vere. Se não houver, na ausência de imitatio vere, a falsificação é grosseira, tá? Então ele diz aqui a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado, competência da Justiça Estadual. O que vai nos dizer se a falsificação é grosseira ou não? Basicamente é isso aqui. É a prova pericial. Tá bom? Então, vamos entender isso daí, porque na verdade, né, nós temos aí uma falsificação grosseira e aí a competência, portanto, é da Justiça Estadual. Tá bom? Competência da Justiça Estadual se a falsificação for grosseira, falsificação de moeda. Se não for, se tiver imitatio vere, né, se for uma nota parecida com a verdadeira, aí nós temos a competência da Justiça Federal, seguindo a regra do crime de moeda falsa. Mas isso a gente vai ter que ver cada caso na sua particularidade. Súmula 546. Vamos para a nossa tela. Uso de documento falso. Você conhece lá o artigo 304 do Código Penal, o crime de uso de documento falso. Então diz lá a súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada, olha que interessante, essa súmula é recente, é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, não é a competência, se é federal, se é estadual, não é do órgão que foi expedido. Então, por exemplo, tem uma carteira de identidade, ela é expedida pelo Instituto de Identificação do Estado. Uma carteira nacional de habilitação, ela é expedida pelo DETRAN do Estado. Então, se eu falsifico uma carteira de habilitação ou uma carteira de identidade, eu poderia falar, o documento é estadual, a competência é da Justiça Estadual. Não. A súmula 546 fala, não interessa o órgão que expediu o documento, interessa o órgão, né, ou entidade ao qual eu apresentei o documento. Então, se eu apresentar a minha carteira de identidade, que é estadual, falsa, perante um órgão federal, quem vai julgar esse crime de uso de documento falso é o órgão, é a Justiça Federal. Vocês entenderam? Então a competência, vamos voltar para a nossa tela, para processar e julgar o crime de uso de documento falso, essa competência é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Vamos seguir? O súmula 192, que fala de execução penal. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Tá? Então, se o sujeito foi condenado, foi sentenciado pela Justiça Federal, pela Justiça Militar ou pela Justiça Eleitoral, e ele estiver sujeito à administração estadual, então compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas e não à Justiça Federal. Tá? Seguindo aí, súmula 38. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Então, se você for lá no artigo 109, lá no inciso 4º, ele vai excepcionar as contravenções penais. Então, contravenção penal não é de competência da Justiça Federal. Tá? Tome cuidado com isso. Por quê? Porque ele diz aí na súmula 38 que o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades, compete à Justiça
estadual, o processo. Tá bom? Então não tem processo por contravenção penal de competência federal. Guarde bem isso. Tá bom? Vamos fazer o nosso intervalinho e já já nós estamos de volta.